Bom, vamos dar continuidade. Vimos a legitimidade ativa, vimos a legitimidade passiva, né? E agora nós passamos os aspectos procedimentais da ação de embargo de terceiro, né? Foro de competência, né? Gente, vocês têm que lembrar, né? Lá no começo da nossa explicação sobre os embargos, tem um processo entre A e B que tramita num juízo X, né? Do qual saiu uma decisão ou tem-se ameaça de decisão, né, que vai determinar uma constrição sobre o bem de terceiro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente já tem um juízo competente, será o juízo, né, onde estará tramitando esse processo. Então, primeiramente, será competente o juiz, né, que ordenou a apreensão do bem, distribuição, nesse caso, é distribuição por dependência. Beleza, tranquilo. Professor, mas eu vi falar carta precatória. Então vamos lá. Se nós temos, né, uma execução, né, por carta precatória, olha só. O que aconteceu? Tem um processo tramitando em Goiânia, processo principal entre A e B, beleza? Tranquilo. E aí, né, saiu uma decisão de constrição para penhorar o bem na comarca de Rubiataba. Juízo deprecante Goiânia, juízo deprecado em Rubiataba, local, né, onde se encontra o bem e o local do domicílio do terceiro. E aí? É competente Goiânia, local da ação principal, ou é competente Rubiataba? Gente, olha só. Se o bem foi indicado pelo juízo deprecante, que em Goiânia, competente juízo de Goiânia, para os embargos de terceiro. Agora, olha só eu modificando o exemplo. Suponha que, né, o devedor da ação principal aqui de Goiânia possua domicílio em Rubiataba, certo? Possua domicílio em Rubiataba. Então o que acontece? Se o bem indicado para penhora foi indicado pelo juiz deprecante, juízo de Goiânia. Se o bem indicado para penhora foi feita essa indicação pelo juízo deprecado, Rubiataba, o juízo competente será do juízo deprecado. Então vocês vão ter que analisar quem indicou o bem para penhora, se foi o juízo deprecante ou se foi o juízo deprecado. Beleza? Tranquilo? Então, essas duas regras de competência, em regra, o foro onde tramita o processo principal. Na execução por carta precatória vai depender de quem indicou o bem, se foi o juiz deprecante, se for o juiz deprecado, certo? E tem mais uma terceira competência, que é no caso de processos de competência originária do tribunal. Então, nós vamos ter um processo principal iniciando no tribunal, né? Se, como esse processo principal originou no tribunal, ele será o juízo competente para julgar eventuais embargos de terceiro. Beleza? Tranquilo? Então, lembrem, juízo principal, regra. Execução, se o juiz principal foi o competente, foi onde iniciou uma causa, né, de competência inicial lá dos tribunais, será o tribunal, né? Se não, vai ser o juízo, né, do qual emanou, né, a constrição, o juízo principal. A execução por carta vai depender do juiz que ordenou a apreensão. Beleza? Falamos sobre competência, vamos seguir. Qual será o momento para a propositura dos embargos de terceiro? O momento está lá no artigo 675. Pausa a aula agora e lê o artigo 675. Os embargos poderão ser opostos a qualquer tempo,
né, no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, qualquer momento, no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença. Agora, se esse processo já está na fase de cumprimento de sentença, na fase de execução, né, ou mesmo é um processo de execução de um título executivo extrajudicial, eu terei até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. Estudamos esses 3 institutos lá no processo de execução. Então, eu terei até 5 dias da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, certo? Mas sempre antes da assinatura da respectiva carta de adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da carta de arrematação. Aqui tem um detalhe. Enquanto o processo de conhecimento estiver em curso até o trânsito em julgado da sentença. Transitou em julgado a sentença, o processo passa para a fase de cumprimento de sentença. Entrou na fase de cumprimento de sentença, a gente tem que observar o seguinte prazo: até 5 dias da adjudicação, da arrematação ou da alienação por iniciativa particular, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Todos esses 3 atos dão origem a uma carta: carta de adjudicação, carta de arrematação ou a carta da alienação por iniciativa particular. É essa carta que permite para o adjudicante, o arrematante ou ao adquirente, né, ir no cartório e formalizar a transmissão da propriedade. Fala até 5 dias desse ato, desses 3 atos, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. O que isso significa? Ocorreu esse ato, o que deve ser observado? 5 dias, primeiramente. Mas, se a carta está para ser assinada ali antes desse prazo de 5 dias, esses embargos terceiros devem ser opostos sempre antes da assinatura da respectiva carta. Porque são atos, gente, que uma vez concretizados, só podem ser anulados por ação própria. E aí eu não vou poder utilizar, né, do procedimento especial previsto para os embargos de terceiro. Beleza? Momento para propositura, artigo 675. Tranquilo? Como que eu faço essa propositura? Né? A propositura ela se dará por meio de uma petição inicial, requisitos do artigo 319, 320, e com documentos que comprovam a posse ou a titularidade, né, sobre o bem ou direito que se pretende ver tutelado, né? Assim como o documento que comprova a sua qualidade como terceiro. Beleza? Tranquilo? Qual que será o valor da causa dessa petição inicial? O valor da causa é o valor do benefício patrimonial, né, almejado pelo embargante, ou seja, o valor do bem alcançado, né, pela constrição judicial. Professor, é possível pedir a liminar? Gente, olha só, se o processo for devidamente instruído, né, o juiz poderá deferir a liminar para suspender a eficácia da decisão, da constrição, certo? Então, se o processo estiver, né, devidamente instruído, tiver devidamente provado o direito alegado, ele poderá determinar via liminar, né, ao que? A suspensão das medidas constritivas. Ele pode designar audiência? Pode. Se não ficar comprovado ou se ele quiser, certo? Então, se precisar de demandar comprovação ou se ele achar necessário, ele designará audiência preliminar. Beleza? Tranquilo? Citação. Lembra dos réus, dos legitimados passivos, né? Na ação de embargos de terceiro que eu falei. Essas pessoas já estão brigando no processo principal, não tem? Então elas já têm advogado constituído, não tem? Então a citação delas será via quem? Via advogados, né, constituídos. Só um momento. Agora a gente volta no terceiro bloco.